Por décadas, a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela tem sido um caldeirão de tensões, ideologias e interesses estratégicos. O que está em jogo não é apenas o futuro de uma nação rica em petróleo, mas a própria ordem geopolítica no hemisfério ocidental. Como compreender essa dinâmica complexa? Para ir além das manchetes e das narrativas oficiais, buscamos a sabedoria de três dos mais influentes pensadores das relações internacionais. Moisés Naim, que nos oferece a perspectiva sobre o colapso do poder e as armadilhas dos países falidos. Henry Kissinger, o mestre da Realpolitik, cuja visão de equilíbrio de poder pode revelar os verdadeiros motivos por trás da diplomacia e da intervenção. John Mearsheimer, que, com seu realismo ofensivo, nos força a enxergar as ações dos Estados Unidos na região como parte de uma busca incessante por hegemonia regional, especialmente em um mundo de rivalidade entre grandes potências. A relação Estados Unidos-Venezuela sob a ótica de Henry Kissinger. Avaliar a situação atual entre os Estados Unidos e a Venezuela sob a perspectiva dos pensamentos de Henry Kissinger requer aplicar sua filosofia de Realpolitik e seu foco no interesse nacional e no equilíbrio de poder, em detrimento de considerações ideológicas ou de direitos humanos. Princípios de Kissinger na análise da crise. Kissinger, como um proponente da Realpolitik, tenderia a analisar a crise Estados Unidos-Venezuela com base nos seguintes princípios. Interesse nacional acima de tudo. O foco principal de Washington deve ser a segurança e os interesses estratégicos dos Estados Unidos. No caso da Venezuela, isso envolveria primariamente o petróleo e a manutenção de uma esfera de influência regional, evitando que potências rivais, como China ou Rússia, obtenham uma base significativa no hemisfério ocidental. Equilíbrio de poder regional. A política de Kissinger visava a estabilidade através do equilíbrio de poder entre as nações. A Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, representa um desafio à hegemonia dos Estados Unidos na região e, por isso, sua desestabilização, ou, inversamente, sua neutralização, seria um objetivo. Kissinger, em seu tempo, procurou transformar o Brasil em um poder-chave regional e aliado dos Estados Unidos, uma estratégia de cooptação de potências intermediárias para manter a ordem. Pragmatismo em relação a regimes. Kissinger era conhecido por ignorar violações de direitos humanos e se aproximar de regimes autoritários, como as ditaduras na América do Sul nos anos 70, se isso servisse ao interesse estratégico americano, no contexto da Guerra Fria, por exemplo. Nessa lógica, o objetivo principal não seria restaurar a democracia ou os direitos humanos na Venezuela, mas sim alterar o comportamento do regime de Maduro ou substituí-lo por um que fosse menos hostil aos interesses dos Estados Unidos, mesmo que esse novo regime não fosse plenamente democrático. 2. Avaliação da situação atual, 2025. A relação atual entre Estados Unidos e Venezuela é de alta tensão e ruptura diplomática, desde 2019, caracterizada por sanções e pressão econômica. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio total e completo sobre petroleiros sancionados e designaram o cartel de Los Soles, que acusam Maduro de liderar, como organização terrorista. A pressão econômica e as sanções são o principal instrumento de Washington. Escalada militar e retórica hostil. Houve deslocamento de navios de guerra, como porta-aviões, para o Caribe e ameaças diretas de ataque ou intervenção militar, embora isso seja considerado improvável. Reconhecimento da oposição. O reconhecimento de Juan Guaidó, na época, como presidente interino e a acusação de narcotráfico contra Maduro visam deslegitimar o regime. A visão de Kissinger deduzida. Justificativa para pressão. Kissinger provavelmente veria pressão extrema, sanções e ameaças militares, como um meio necessário para atingir o fim estratégico de substituir o regime hostil e garantir o acesso ao petróleo venezuelano, uma esfera vital de interesses. Crítica potencial à abordagem. No entanto, ele poderia criticar o foco excessivo na ideologia democrática e nos direitos humanos como ineficaz ou contraproducente para alcançar uma solução estável. A desestabilização total sem um plano de sucessão claro e estável poderia levar ao que ele chamava de tragédia inevitável, com imprevisibilidade e perigo nas relações internacionais. Prioridade ao pragmatismo. Kissinger agiria para garantir que qualquer solução final, seja através de um acordo ou uma mudança de regime, resulte em uma Venezuela que não ameace a segurança dos Estados Unidos, não permita uma base estratégica para a China-Rússia,
garanta o fornecimento de petróleo sob condições favoráveis ao mercado global e aos interesses americanos. Em resumo, a crise seria vista como um conflito de poder onde a estabilidade regional e o interesse nacional dos Estados Unidos, em particular o acesso à energia, são as variáveis centrais, e a tática é a coerção pragmática, mesmo que ignore as preocupações com a autodeterminação e os direitos humanos. Moisés Naim. Na perspectiva de Moisés Naim, a situação entre os Estados Unidos e a Venezuela, hoje, é vista sob a lente da crise de governança venezuelana, do autoritarismo do regime de Nicolás Maduro e da complexidade geopolítica que envolve a relação. Embora os resultados de pesquisa não tragam uma análise pontual e recente de Naim sobre as táticas específicas do relacionamento Estados Unidos-Venezuela hoje, suas declarações e obras mostram um foco consistente nos seguintes pontos. A realidade do regime de Maduro. Ditadura e violação de direitos humanos. Naim classifica o regime de Maduro como uma ditadura e tirania, refutando a ideia de que a má imagem da Venezuela se deve a meras narrativas. Ele afirma que a tortura é um instrumento de política pública no país, um fato documentado por organismos internacionais como as Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional. Colapso econômico. O cientista político ressalta que a Venezuela, que já foi o país mais rico da América Latina, é hoje o mais pobre, devido à destruição da capacidade produtiva, especialmente a indústria petrolífera, que antes financiava o regime chavista. Estados Unidos. Contexto geopolítico. As sanções e o petróleo. Embora não detalhado nos snippets atuais, a relação entre Estados Unidos e Venezuela é historicamente marcada por sanções americanas que visam pressionar o regime de Maduro, muitas vezes ligadas à venda e produção de petróleo. As movimentações dos Estados Unidos são geralmente avaliadas dentro do seu esforço para promover a democracia e os direitos humanos, mesmo que a eficácia dessas medidas seja frequentemente debatida. A vingança do poder. Em suas obras como O Fim do Poder e A Vingança dos Poderosos, Naim analisa a ascensão do populismo e do autoritarismo global, o 3P, populismo, polarização e pós-verdade. O regime venezuelano de Maduro se encaixa perfeitamente nesse modelo. Impacto nas eleições americanas. A política externa dos Estados Unidos em relação à Venezuela, especialmente as sanções e o apoio à oposição, é um tema que tem relevância no debate político interno dos Estados Unidos. Em resumo, Moisés Naim avaliaria a situação como um esforço contínuo para lidar com o regime criminoso e autoritário que desestabiliza a região. As ações dos Estados Unidos seriam vistas no contexto de uma luta mais ampla contra a recessão democrática global. John Mearsheimer. A avaliação da situação entre os Estados Unidos e a Venezuela, a partir das lentes de Mearsheimer, estaria ancorada nas premissas centrais de sua teoria do realismo ofensivo. Mearsheimer considera que a estrutura anárquica do sistema internacional leva os grandes estados a buscarem o máximo de poder possível, com o objetivo final de alcançar a hegemonia regional e garantir a sua sobrevivência. De acordo com Mearsheimer, os Estados Unidos são o único hegemon regional no hemisfério ocidental. A política externa dos Estados Unidos na América Latina, incluindo suas ações em relação à Venezuela, é entendida como um esforço para manter e reafirmar essa hegemonia regional. Os Estados Unidos não toleram a ascensão de um competidor que possa desafiar seu domínio, o que não é o caso da Venezuela, mas sim a prevenção de influências externas de grandes potências. O principal ponto de preocupação dos Estados Unidos não é a Venezuela em si, mas a possibilidade de que o país se torne um ponto de apoio para potências rivais, como a China e a Rússia, dentro da esfera de influência americana. A instabilidade ou a relação do regime de Maduro com esses adversários estrangeiros é vista como uma ameaça indireta à segurança do hemisfério. Mearsheimer critica a tendência dos Estados Unidos de usar o universalismo liberal, promoção de democracia e direitos humanos, como justificativa para intervenções. Sob a ótica do realismo, essas justificativas seriam apenas um manto ideológico para encobrir a busca de poder e a reafirmação de seus interesses estratégicos e de segurança. A Venezuela, apesar de seus recursos, petróleo, que é um ativo geopolítico relevante, e sua posição geográfica, é um estado militarmente e economicamente fraco em comparação aos Estados Unidos. A vulnerabilidade interna da Venezuela, crise econômica, política e social, fragilidade das suas forças armadas diante de uma intervenção americana em larga escala, criam espaço para a estratégia americana, muitas vezes sob a forma de guerra furtiva ou erosão controlada, como sanções e apoio a opositores, em vez de uma invasão militar direta de alto custo e risco. Embora Mearsheimer não coloque a economia acima da segurança, os recursos venezuelanos, como o petróleo, certamente se sobrepõem como um fator geopolítico importante,
tanto para a segurança energética dos Estados Unidos quanto como forma de negar recursos a potenciais rivais. Mearsheimer também argumentaria que a tensão Estados Unidos-Venezuela se insere no contexto mais amplo do declínio da hegemonia global americana. Em vez de temer a desaprovação de Washington, outros países, e o regime venezuelano, estariam calculando em torno dela, avaliando as verdadeiras capacidades e vontades dos Estados Unidos em intervir, especialmente à medida que Washington se distrai com rivalidades de grandes potências, como com a China. A estratégia americana pode, em última análise, ser uma forma de desviar a atenção e recursos da Venezuela para a Ásia ou Europa, onde a competição de poder é mais crítica para o futuro global. As ações contra Caracas podem ser apenas um meio de assegurar o quintal antes de se concentrar na contenção de grandes potências. Portanto, sob a ótica de Mearsheimer, a situação Estados Unidos-Venezuela é vista como o exercício contínuo de um hegemon regional, Estados Unidos, para manter a sua esfera de influência, utilizando pressão e sanções para impedir que um Estado fraco, Venezuela, se torne um ponto de apoio para grandes potências rivais, tudo isso embalado em uma retórica liberal. Chegamos ao fim da nossa análise, olhando para a complexa crise Estados Unidos-Venezuela através das lentes de três dos mais influentes pensadores das relações internacionais. Constatamos três dimensões simultaneamente: o interesse nacional, o colapso interno do Estado e a competição por poder global. Em última análise, a crise Estados Unidos-Venezuela é um caldeirão onde se misturam a realpolitik cínica de Kissinger, a dramática realidade humanitária apontada por Naim e a lógica impiedosa da hegemonia de Mearsheimer. Se você gostou desta análise, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre relações internacionais. Qual das três visões você acha que explica melhor a situação atual? Deixe sua opinião nos comentários.